Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar num dos pilares da computação moderna, uma coisa que está rolando a cada segundo dentro do seu computador, do seu celular, em todo lugar. A gente vai falar sobre a sincronização de processos. Pensa em tudo que o seu aparelho faz ao mesmo tempo. A gente ouve música, enquanto tem um download rolando em segundo plano, o antivírus está lá trabalhando. Como é que tudo isso funciona em harmonia? Como esses processos todos conversam e dividem os recursos sem um atrapalhar o outro? Pois é, essa dança que parece mágica é o que a gente vai desvendar hoje. Se a ideia é entender o que acontece por trás dos sistemas multitarefa, se prepara porque a nossa conversa vai ser profunda. Para começar, vamos pensar num cenário que parece simples, mas que na verdade é bem complexo. A pergunta é essa aí. 2 processos, um recurso. O que poderia dar errado? A resposta curta, tudo. Tudo pode dar errado. E esse é o coração do famoso problema da seção crítica. Para ficar mais concreto, imagina a sua conta bancária com uns R$ 100 de saldo. Aí, ao mesmo tempo, acontecem duas coisas. Um Pix de R$ 50 e um débito automático de 30. Os dois processos, o do Pix e o do débito, leem o saldo inicial, R$ 100. O processo do Pix calcula 100 menos 50 e se prepara para escrever um novo saldo, 50. Mas, antes que ele consiga, o sistema operacional pausa ele e dá a vez para o débito, que já tinha lido 100. Ele calcula 100 menos 30 e escreve 70 na conta. Logo depois, o Pix volta e escreve o valor que ele tinha calculado, 50. O resultado final é R$ 50 quando deveria ser 20. O banco perdeu dinheiro, os dados foram corrompidos, é exatamente esse tipo de caos que a sincronização precisa evitar. E, para resolver esse desafio, a gente precisa de regras, né? A tal da seção crítica é justamente aquele pedacinho do código que mexe no recurso compartilhado. No nosso exemplo, a parte que lê e atualiza o saldo. O grande objetivo é garantir a exclusão mútua. Ou seja, se um processo está na sua seção crítica, nenhum outro pode entrar na dele. Simples assim. Mas não é só isso. Uma boa solução também tem que garantir progresso. Se ninguém está na seção crítica e algum processo quer entrar, essa decisão não pode ficar sendo adiada para sempre. E por último, tem que ter espera limitada, que significa que um processo não pode ficar esperando eternamente para entrar. Essas 3 regrinhas são a base de todas as técnicas que a gente vai ver a partir de agora. Então, por onde a gente começa a criar essas regras? Bom, as primeiras tentativas se dividiram em 2 frentes, que são, na verdade, a fundação de tudo o que veio depois. Soluções que são puro software, usando só a lógica da programação, e soluções que usam recursos especiais do próprio hardware, do processador. Vamos dar uma olhada primeiro nessas ferramentas mais básicas da nossa caixa, para entender as ideias por trás delas e também os seus limites. A primeira ideia, e talvez a mais intuitiva, é criar uma solução só com software. E a lógica é bem simples. Vamos criar uma espécie de placa ou um sinalizador. No caso, uma variável compartilhada que a gente pode chamar de busy. A lógica, como está aí, é igualzinho a um semáforo de trânsito. Se busy for 0, o sinal está verde, caminho livre. O processo pode ir para a seção crítica. Mas antes de entrar, ele mesmo muda o sinal para 1, vermelho, para avisar todo mundo, opa, está ocupado. E quando ele sai, ele devolve o valor para 0, liberando a passagem. É uma solução que depende da boa vontade e da cooperação entre os processos. E aqui a gente vê como esse código funciona na prática. A variável busy começa em 0, certo? Quando um processo quer entrar, ele cai num laço, while busy. Se busy for 1, ele fica preso ali. E ele não para, não descansa. Ele fica executando essa verificação sem parar, gastando 100% do seu tempo de processador para não fazer absolutamente nada de útil. É como ficar perguntando para sua mãe a cada meio segundo, o almoço está pronto? Já está pronto? Isso tem um nome, espera ativa ou busy waiting. É um desperdício gigantesco de recurso computacional. Só quando o outro processo sai da seção crítica e muda o busy para 0, é que o processo que estava esperando consegue finalmente sair do laço, mudar o busy para 1 e entrar. Bom, se a solução por software tem essas falhas, que tal uma abordagem um pouco mais drástica, usando hardware? Em sistemas com um único processador, existe uma solução de força bruta. Desabilitar as interrupções. Mas o que são interrupções? Pensa nelas como sinais que o hardware, o teclado, o mouse ou o disco, envia para o processador para dizer, ei, preciso de atenção. O próprio relógio do sistema gera interrupções para que o sistema operacional possa pausar um processo e dar a vez para outro. Então, ao desabilitar todas as interrupções, o processo basicamente pendura uma placa de não perturbe na porta do processador. O sistema operacional perde a capacidade de intervir. O processo se torna o dono absoluto da CPU, garantindo que ninguém vai interrompê-lo. Só quando ele sai da seção crítica é que ele reabilita as interrupções e devolve o controle. O problema aqui é que, embora isso garanta a exclusão mútua de forma infalível, é como usar uma marreta para quebrar uma noz. As desvantagens são enormes. Primeiro, o risco de segurança.
Se o processo tiver um bug e travar antes de ligar as interrupções de volta, o sistema inteiro congela. Game over, só reiniciando. Segundo, a eficiência. Imagina desabilitar as interrupções por 1 segundo. Nesse tempo, foram digitados 10 caracteres no teclado. O teclado tentou avisar, mas foi ignorado. O resultado é um sistema que parece lento, que não responde. E por último, e talvez o mais importante, isso não funciona em sistemas com vários processadores. Desabilitar interrupções num núcleo não impede que outro processo execute em outro núcleo. E claro, essa é uma operação de altíssimo privilégio. Um programa comum não pode e nem deve ter permissão para fazer isso. Pois é, fica bem claro que essas primeiras soluções são muito limitadas ou até perigosas. A gente precisa de algo melhor, mais robusto e eficiente. É por isso que os sistemas operacionais nos oferecem abstrações de mais alto nível, ferramentas poderosas que resolvem esses problemas de um jeito muito mais elegante. Vamos então conhecer os verdadeiros protagonistas da sincronização, os semáforos e os mutex. Essas sim são as ferramentas que os desenvolvedores usam no dia a dia. Tá, mas o que é exatamente um semáforo? Proposto pelo gênio da computação Edgar Dijkstra, um semáforo é, na sua essência, uma variável inteira especial que é gerenciada pelo sistema operacional. O grande pulo do gato é que a gente só pode mexer nela usando 2 operações especiais e atômicas. Atômica quer dizer que a operação é indivisível. Uma vez que ela começa, ela termina, sem que ninguém possa interrompê-la no meio do caminho. Isso já evita aquele problema do banco que a gente viu. E o semáforo é super versátil. Ele serve tanto para exclusão mútua, quanto para outra coisa chamada sincronização condicional. Imagine um processo produtor que cria itens e um consumidor que usa esses itens. O consumidor só pode agir se tiver itens para consumir. Ele usa um semáforo para esperar por essa condição. Esse diagrama aqui ilustra perfeitamente o poder do semáforo. Olha só o fluxo. Um processo quer entrar na seção crítica e executa a operação down. O sistema operacional verifica o valor do semáforo. Se for maior que 0, ótimo, ele diminui o valor e o processo entra. Mas e se o valor já for 0? É aí que a mágica acontece. Em vez de ficar num laço inútil gastando CPU, aquele tal de busy waiting, o sistema operacional bloqueia o processo. Ele coloca o processo para dormir numa fila de espera específica daquele semáforo e o processo não consome nenhum ciclo de CPU enquanto espera. Mais tarde, quando o outro processo sai da seção crítica, ele executa a operação up, que aumenta o valor do semáforo. Aí o sistema operacional vai lá na fila de espera e acorda um dos processos que estavam dormindo, que agora pode continuar de onde parou. É uma solução infinitamente mais eficiente. Agora, é importante saber que existem 2 tipos principais de semáforos. O semáforo binário, como o nome já diz, só pode ter 2 valores, 0 ou 1. Pensa nele como a chave de um banheiro público, ou está livre, 1, ou está ocupado, 0. Ele é perfeito para garantir exclusão mútua simples. Já o semáforo de contagem é mais geral. Ele pode ter qualquer valor inteiro não negativo. Imagina um estacionamento com 10 vagas. O semáforo de contagem começaria com o valor 10. Cada carro que entra faz uma operação down e o valor cai para 9, 8, 7. Cada carro que sai faz um up. Se o estacionamento lotar com o valor 0, o próximo carro que chegar vai ter que esperar na fila até alguém sair. Ele serve para controlar o acesso a um número finito de recursos. E agora vamos falar do primo mais simples e direto do semáforo, o mutex. O nome vem de Mutual Exclusion, exclusão mútua. Ele funciona de um jeito bem parecido com o semáforo binário, com 2 estados, travado ou locked e destravado, unlocked. A grande diferença, conceitualmente, é a ideia de propriedade. A regra geral é que o mesmo processo que trava o mutex tem que ser o único que pode destravá-lo. Isso torna uma ferramenta mais segura e específica para proteger seções críticas, enquanto os semáforos são mais flexíveis e podem ser usados para sinalizar coisas mais complexas entre processos diferentes. A beleza do mutex está na simplicidade e no propósito claro dele. Pensa assim, o semáforo é um canivete suíço e o mutex é uma chave de fenda. O canivete faz um monte de coisa, mas se a gente só precisa apertar um parafuso, a chave de fenda é a ferramenta mais eficiente, mais segura e mais direta. O mutex é essa chave de fenda. O único trabalho dele é garantir que só um processo por vez possa acessar um recurso. Ele não serve para contar recursos nem para sinalizações complexas. Ele faz uma coisa só, e faz essa coisa muito bem, garantir a exclusão mútua. Olha, semáforos e monitex são poderosos, mas também são meio perigosos. Um erro simples, tipo um programador esquecer de chamar a operação up, ou chamar down 2 vezes seguidas, pode levar a um deadlock, onde os processos ficam travados para sempre, um esperando pelo outro. Para evitar esses erros comuns, foram criadas ferramentas de um nível ainda mais alto, que tiram essa responsabilidade do programador e jogam para a própria linguagem de programação. Vamos conhecer agora os monitores e a troca de mensagens.
E a primeira dessas ferramentas de alto nível é o monitor. E não tem nada a ver com a tela do computador, tá? Pensa no monitor como se fosse um clube exclusivo. Ele é um pacote que guarda os dados compartilhados e os procedimentos que podem mexer nesses dados. A regra do clube, que é imposta pelo compilador da linguagem, é bem rígida. Só um processo pode estar dentro do clube por vez. Se um processo chama um procedimento do monitor e outro tenta fazer o mesmo, o segundo é barrado na porta e colocado numa fila de espera. O programador não precisa se preocupar com semáforos, com muteces, ele só coloca o código crítico dentro do monitor e a própria linguagem cuida de toda a sincronização. É um jeito muito mais seguro de fazer a coisa. Até agora, a gente sempre partiu do princípio que os processos estavam rodando na mesma máquina, acessando a mesma área de memória. Mas e no mundo de hoje, com computação em nuvem, sistemas distribuídos, microserviços? Nesses cenários, os processos rodam em computadores diferentes, às vezes em continentes diferentes. Eles não compartilham memória. O único jeito deles se comunicarem e se sincronizarem é através da troca de mensagens. A ideia é bem simples e, na verdade, reflete como a gente se comunica à distância. Eles enviam e recebem pacotes de informação, como se fossem cartas ou e-mails, para um canal de comunicação, que geralmente é a rede. O primeiro modelo de troca de mensagens é a comunicação direta. É como fazer uma ligação telefônica. Quem está ligando precisa saber o número exato de para quem quer ligar, o receptor. A pessoa descava o número e uma conexão direta, 1 para 1, é criada. O processo A envia uma mensagem especificamente para o processo B. E o processo B, por sua vez, tem que estar lá esperando uma mensagem especificamente do processo A. É um modelo bem simples e eficiente para quando a interação é direta. A alternativa é a comunicação indireta, que é muito mais flexível. Aqui, a analogia é com um grupo de WhatsApp ou um e-mail de equipe. Os processos não se falam diretamente. Eles enviam mensagens para uma caixa postal, ou mailbox, que fica no meio do caminho. Vários processos podem mandar mensagens para essa caixa, e vários processos podem ir lá buscar as mensagens. A grande vantagem é o desacoplamento. Quem envia não precisa saber quem vai receber, nem se essa pessoa existe no momento do envio. Isso permite padrões de comunicação muito mais ricos, que são fundamentais para a arquitetura de sistemas modernos. Ufa, vimos bastante coisa, né? A gente começou com aqueles problemas de corrida e viajamos por soluções de software, hardware, semáforos, mutexes, monitores e trocas de mensagens. Agora que nossa caixa de ferramentas está cheia, que tal a gente testar esse conhecimento? Vamos ver se a gente consegue escolher a ferramenta certa para cada problema? Vamos lá? Nossa primeira pergunta, tirada de uma prova de concurso, diz o seguinte: no gerenciamento de processos e threads, as variáveis mutex são usadas para: alternativa A, controlar informações de estado do processo; B, gerenciar a exclusão mútua; C, realizar comunicação entre processos via envio e recebimento; ou D, auxiliar no escalonamento por prioridade. Um tempinho para pensar. E a resposta correta é, com certeza, a alternativa B. O nome mutex vem exatamente de Mutual Exclusion, é a função principal dele. A alternativa A está errada porque quem gerencia o estado do processo é o sistema operacional. A C descreve troca de mensagens e a D é o trabalho do escalonador. O mutex é o especialista em exclusão mútua. Vamos para a segunda, agora é verdadeiro ou falso. A afirmação é a seguinte: no ambiente de programação, um semáforo é um sinal emitido pelo hardware para que o sistema operacional possa executar um laço com o objetivo de evitar um deadlock. Analisem com calma, hein? A frase mistura vários conceitos que a gente viu. Pensem bem sobre o que é um semáforo e para que ele serve. E a resposta é falso. Tem 2 erros grandes aí. O primeiro e mais gritante é dizer que o semáforo é um sinal emitido pelo hardware. Como a gente viu, semáforos são uma abstração, uma ferramenta implementada via software pelo sistema operacional. O hardware emite interrupções. E o segundo erro, o objetivo do semáforo não é executar um laço para evitar deadlock. Pelo contrário, o uso incorreto de semáforos é uma das principais causas de deadlocks. Então a afirmação está duplamente errada. E para encerrar, quero deixar uma reflexão que vai além do código. Pensem um pouco em como uma equipe trabalha num projeto. Quando várias pessoas precisam editar um documento compartilhado, não é usado um tipo de mutex, onde só uma pessoa edita por vez para não dar conflito. A comunicação flui de forma direta, com chamadas específicas, ou de forma indireta, por um canal de mensagens onde todo mundo pode ler e responder no seu próprio tempo.
As mesmas regras e desafios de concorrência, de exclusão mútua, de comunicação, tudo isso que governa os processos dentro do computador também governa as nossas interações. Entender esses padrões não só nos torna melhores na área da programação, mas também nos ajuda a construir sistemas mais eficientes, seja com silício ou com pessoas. Obrigada pela companhia e até a próxima.